Hoje, terça-feira, dia 6 de agosto de 2024, é com muito carinho que estamos recebendo a companheira Tânia Gabi, falei certinho, né? Da Certíssimo. Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A Tânia também está sempre conosco no Emicoquitlam, às segundas-feiras, no estudo do Livro dos Médiuns. Mas hoje, na nossa palestra pública, ela vai conversar conosco sobre o tema A Psicoterapia da Reencarnação. Muito obrigada mais uma vez, Tânia. Companheira Marisol irá fazer a abertura com oração, página e oração inicial. Boa noite a todos. Vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Não te enganes. Olhais para as coisas segundo as aparências? Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isso consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Muita vez, superestimando nossos valores, acreditamos-nos privilegiados na arte da elevação. E em tais circunstâncias, costumamos esquecer impensadamente que outros estão fazendo pelo bem muito mais que nós mesmos. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbe-se na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões. Mas, voltando o clarão infinito da verdade com a renovação da morte física, verificamos, ao sol da vida espiritual, que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal. Onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona a que projetarmos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos. Retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de juízo, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor e em favor dos outros as significativas palavras de Paulo. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isso consigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Vamos então, nesse momento, fechando os nossos olhos, respirando fundo. Vamos pedindo ao nosso Mestre Jesus que possa abençoar a todos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possa abençoar essa nossa casa, que está sempre aqui de portas abertas para nos receber, que possa abençoar a nossa palestrante de hoje,
E que o nosso Mestre Jesus também possa nos ajudar a levar as nossas vibrações, para que tenhamos ouvidos de ouvir, compreender as palavras dessa noite com a nossa alma. Que assim seja, graças a Deus. Amigas, A palavra é sua. tá certo, obrigada, amiga. Amigas e amigos queridos, é uma alegria podermos estar assim reunidos e compartilharmos as reflexões sobre o princípio da doutrina espírita, a reencarnação. O doutor Bezerra de Menezes, na obra Dramas da Obsessão, ditada a Ivone do Amaral Pereira, classifica os romances espíritas como similares às parábolas de Jesus, porque eles trazem reproduções de vidas humanas, prestando serviço à obra de esclarecimento. Então, hoje vamos utilizar uma destas narrativas, uma novela que, junto com outras duas, faz parte de uma obra publicada pela editora Fergues, a nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Esta obra se chama A Riqueza das Almas Peregrinas e tem como autora na psicografia Maria Elizabeth Barbieri. É uma obra ditada pelo Espírito Saulo. Então, eu convido a todos vocês para nós adentrarmos o túnel do tempo e, aproveitando este momento das Olimpíadas, vamos nos situar na França. E, neste caso, na França imperial, e acompanhar os nossos protagonistas. Encontramos, então, a bela e fútil Margot, na roupagem de uma infeliz cortesã. Ela se envolve numa aventura com o conde Saint-Clément, seduzido pelo sensualismo de Margot. Ela acaba arruinando a sua reputação e a própria saúde com os muitos abortamentos que realiza, até para encobrir a relação adúltera. Muitos, na verdade, foram os abusos cometidos. Margot, por fim, passou a rolar pelas ruas de Paris como um farrapo humano, enferma, desesperada, enquanto o conde já dava sequência em outras relações extraconjugais, acobertado pela fortuna. A senhora Saint-Clément tinha um temperamento forte, uma índole perversa. O casamento tinha sido um arranjo, mas ela não tolerava a infidelidade e sempre punha fim aos relacionamentos. Então, voltando a Margot, sabemos que ela já estava em excruciantes sofrimentos. Já estava naquele momento das raias da loucura e ousou abordar o conde em público através de um escândalo, onde ela cobra-lhe a responsabilidade da sua desgraça. Naturalmente que este momento tornou-se assunto em toda a corte, e os criados foram informar a condessa do ocorrido. Então, que a nossa condessa, ferida em seus brios, deu vazão à maldade. E, junto com os criados,
foi durante a madrugada em busca da mendiga, ateando-lhe fogo, dando fim, segundo a sua própria avaliação, aos anos de humilhação. No entanto, aos olhos espirituais, esta é uma vingança desnecessária, torpe, porque, na verdade, Margot, na sua própria devassidão, já estava a educar a alma, promovendo a reparação diante da vida. Nossos personagens, a condessa, o conde, a Margot, desencarnam, cada um a seu tempo. E temos, então, uma reencarnação seguinte, quando Margot nasce Leontina. Trabalha como guia de turismo e reencontra o conde Saint-Clément, agora como senhor Monteiro. E o senhor Monteiro estava em viagem com a sua esposa. Leontina o seduz. Ele abandona a família, casa-se com Leontina. Mas lembremos que o senhor Monteiro é uma reencarnação do conde. Leontina, uma reencarnação da Margot. Então, o espírito Leontina, neste momento, ainda percebe, bradando em sua memória emocional, aquela dor do abandono que vivera na reencarnação anterior. Este brado se traduzia por um sentimento de repulsa pelo marido. Na sequência da jornada como Leontina, sabemos que há sempre um planejamento espiritual quando nos comprometemos, retomamos os propósitos de nos melhorarmos, de resgatarmos os nossos débitos. E então, havia a necessidade da Leontina respeitar a família. E assim iria pouco a pouco resgatando o seu atrito com a lei divina. Porém, ela não conseguira vencer a prova da sensualidade. Leontina, neste consórcio, recebeu a bênção de ser mãe. Lembram dos inúmeros abortos cometidos como Margot? Nesta reencarnação, ela recebe a bênção. Ela não interrompe a gravidez. No entanto, claro que convinha financeiramente ter um filho com o senhor Monteiro. E ela, diante deste filho, não consegue desenvolver o afeto maternal. Vemos aqui este espírito perdendo mais uma oportunidade de curar as feridas do passado e do presente. A grande fortuna do empresário fora, na verdade, o único elo que restara desta união infeliz. Este segundo casamento afastara o senhor Monteiro dos seus 2 filhos, porque a primeira esposa, ressentida com o abandono, tratou de criar uma animosidade dos filhos em relação ao pai. E o filho Jean, fruto do casamento de Leontina com Monteiro, mora no exterior. E tal qual a mãe, não era pessoa de cultivar laços afetivos.
lembremos aqui, amigos, que todos nós temos uma alma e esta alma é revestida por um corpo sutil, sutilíssimo, que chamamos perispírito. Pois bem, as moléculas perispirituais de Leontina estavam, como nos descreve Saulo pela mediunidade da Bete, com uma suave bandagem do esquecimento do passado. Aquele nosso véu do esquecimento do passado. E esta é uma providência divina para que o aparelho genésico de Leontina, que acabou sendo lesado pelos tantos exageros cometidos, pudesse se recompor. E esta recomposição seria possível por conta de novas vivências com a reencarnação, na possibilidade do cultivo, da educação mesmo dos sentimentos, do esforço por introjetar sentimentos nobres. É a misericórdia do Pai que nos alcança, uma vez mais, nos permitindo que esqueçamos a nossa vida transata, justamente para podermos passar por estes processos terapêuticos de reconstrução do que lesamos no perispírito. Porque tudo o que vivenciamos, amigos, nossos pensamentos, as consequências de nossas ações, ficam impressas no perispírito. E este corpo fluídico nos acompanha, porque reveste a alma. Então, ele segue conosco, enquanto encarnados e enquanto desencarnados, com o registro de todas as nossas peregrinações. As desarmonias que nós imprimimos, por certo, clamam por retificação. Assim, recomenda o Espírito Saulo, devemos aproveitar as bênçãos que a reencarnação oferta. Muitas vezes, por meio de reencontros desafiadores, exigindo a sublimação dos sentimentos, e, claro, como uma oportunidade de progresso, necessário progresso. Leontina, com as suas escolhas, ainda uma vez mais equivocadas, acentuava no íntimo do ser as tendências à superficialidade, apegada às sensações efêmeras de luxo e de riqueza, atendendo ao erotismo desgovernado, acabou sendo arrastada para a solidão afetiva que disfarçava no culto ao corpo. Em viagens, em tudo o que a retirasse de um relacionamento consigo mesma, evitando o olhar-se, enxergar quem de fato sou, o que preciso trabalhar para a minha evolução. E com certeza vocês estão se perguntando, e a Condessa? O que é feito da Condessa? Ela passou um longo período de sofrimentos na erraticidade. Arrependeu-se. Reencarna como Emília. E desta vez, de Condessa, que era, transforma-se numa serviçal dedicada nas vestes simples da pobreza. Aproveitou as luzes do renascimento e chegava a sentir pelos patrões uma compaixão imensa pelos processos dos infortúnios
que eles viviam com os sentimentos. Ela tinha mesmo a percepção de que o casal Leontina e Monteiro, mais a mãe, eram a família que o pai havia lhe permitido ter nesta vida. Embora, naturalmente, a Leontina, que foi a Margot, que a condessa ateou fogo, em muitos momentos, teve os seus rompantes, magoou a Emília, mas esse estado era passageiro, porque logo a Emília dava lugar à tolerância, trabalhando-se num sentimento nobre. Amigos, chegou a pandemia. A mãe de Emília contraiu a Covid. Então, Emília, fiel servidora, foi conversar com Leontina, expor a necessidade de cuidado com a mãe e, ao mesmo tempo, ela precisava do trabalho. Aguardava que a patroa lhe oferecesse as peças que estavam no limite do terreno da mansão, fechadas. No entanto, a Leontina foi irredutível. E Emília escolheu cuidar da mãe, sem salário. As duas contraíram a Covid e vieram a óbito. Quando Emília desperta no mundo espiritual, ela retoma com mais nitidez as lembranças que envolviam o relacionamento com aquelas almas. Pouco a pouco, todas as cenas seriam liberadas. E esta liberação paulatina tem um objetivo: a reconciliação. E mais uma vez constatamos aqui a misericórdia do Pai, que vai nos entregando de acordo com a nossa condição, esse acesso aos nossos registros, às nossas memórias, às cenas que temos gravadas nos nossos arquivos emocionais. Porque certamente, amigos, não suportaríamos se contemplássemos todas as nossas peregrinações com os nossos equívocos. Saulo vai nos dizer, através da mediunidade da Beth, que somente a vivência dos valores evangélicos poderia dissipar esse sentimento de abandono que a Emília vivenciou na atitude ingrata da Leontina. Esta é uma lição dourada para os corações humanos, assevera o autor espiritual. Voltemos a Emília. Ela e a sua genitora, nesta reencarnação, tinham conhecimento espírita. Frequentavam semanalmente o centro espírita, assistiam palestra, recebiam passe, faziam leituras de várias obras espíritas. E ela, inclusive, na condição de desencarnada, indagava-se como estaria Leontina e o senhor Monteiro, e esse pensamento com carinho lhe permitiu estar na presença dos dois, como inúmeras vezes nos acontece com os familiares que nos anteciparam no retorno à pátria espiritual. Emília encontra o senhor Monteiro sentado na sua costumeira cadeira, a cabeça pendida sobre o peito, a boca entreaberta, o olhar vazio. Ele enfrentava há vários anos o mal de Parkinson, mas sempre fora muito gentil com a Emília. E com a debilidade dos laços físicos em função mesmo da doença, foi possível sentir a presença de Emília.
E ele chora convulsivamente, e mesmo com muita dificuldade, pronuncia o seu nome repetidas vezes. E ela afaga a sua mão. E enquanto assim estão, observa Leontina. A memória emocional de Emília a faz rememorar o descaso e a ingratidão da patroa. Na verdade, neste momento, ela acaba reeditando o abandono afetivo que experimentou com o conde. Emília, desencarnada, vai acessar a sua reencarnação como Margot. E esse descontrole emocional da Emília Espírito dirige pensamentos que atingem o centro vital coronário de Leontina. Esta emissão de pensamentos em total desarmonia impactam o cérebro emocional da Leontina. E como muitas vezes nos vemos diante de um desconforto, ela busca erguer-se da cadeira. Tem uma vertigem, cai desacordada e acidenta-se na borda da piscina, num corte bastante profundo que exigiu internação, e esta internação acabou permitindo com os exames que fosse descoberto que ela possuía um tumor em estado avançado. Então, ela e o senhor Monteiro ficaram internados na clínica. Era necessário, neste momento, que o filho Jean retornasse. Alguém precisava gerenciar toda esta situação. Mas, amigos, neste nosso ir e vir para a dimensão física e a dimensão espiritual, verificamos que a Emília, assessorada naturalmente pelos benfeitores, exercitava novamente o equilíbrio das emoções. Desde o acidente provocado pelo assédio dos seus pensamentos, certo está que a desarmonia da Leontina favoreceu a reação diante da emissão do pensamento. No entanto, a Emília submetia-se a esta terapêutica de mergulho nas memórias, através daqueles quadros que já mencionamos, quadros estes que ainda ditavam impulsos ingovernáveis. O dano não foi apenas a Leontina, mas em sua maior extensão, analisando espiritualmente para a caminhada evolutiva da Emília. Nossa querida Emília, que agora experimentava uma dor curadora. O Espírito Saulo nos lembra que as dores advindas do arrependimento são educativas e regeneram a musculatura espiritual. Já o mal sofrer, aquele em que ficamos rebeldes, reclamando, questionando a providência divina, este mal sofrer é uma descida aos abismos, abismos que criamos e que nos distanciam do cumprimento da lei divina. Lembram que o filho Jean retorna com todas as suas dores, com todas as suas dificuldades de sentimento. E a espiritualidade que não brinca em serviço aproveita o momento, oportuno momento, e passa a promover inúmeros encontros enquanto eles adormecem. Promove reuniões de Jean, do espírito Jean com o espírito Leontina, do senhor Monteiro com seus outros 2 filhos e também com Jean, todo um esforço para sensibilizar os corações
na busca de entendimento. Esses encontros drenavam dores sufocadas ao longo do tempo. O desencarne do casal estava próximo e as ações da equipe espiritual, estas ações amorosas, tinham por objetivo auxiliar no desencarne e ensejar melhores condições de ajuste da Leontina e do senhor Monteiro na erraticidade. Ações que beneficiariam dois momentos destes dois irmãos. Os escritores, o Espírito Saulo, através da Beth, nos lembram que ao renascermos nós trazemos missões, dentre elas a paternidade ou a maternidade, como uma tarefa abençoada e que, em muitos momentos, nos oferece atenuantes, atenuantes que recebemos como mães, pais, avós e mesmo educadores num cumprimento devotado. A reencarnação é sim um momento de ajustes, de testes, de avaliação, de treinos, mas a faina evolutiva, ela é permanente. A nossa perspectiva deve ser de espíritos imortais. Diante dos compromissos assumidos, podermos ajustar o nosso olhar, o nosso ponto de vista no futuro, como espíritos imortais que somos. E para esta nossa caminhada, há um vigoroso farol a iluminar os nossos passos, que é o Evangelho. Tenhamos o Evangelho ao alcance da mão e do coração, porque é no mergulho diário que fazemos que ouviremos Jesus no íntimo do nosso ser, nos aconselhando naqueles momentos em que não sabemos exatamente como agir, como sermos de fato acolhedores, úteis, compreensivos. Naqueles momentos em que estamos com os joelhos desconjuntados, sem ânimo para darmos mais um passo, sem coragem. E através da sintonia com Jesus, da sua ambiência, pelo Evangelho, vamos ouvir a sua voz nos dizendo: confia. E assim, amigos, mesmo que diante de alguns momentos estejamos completamente atrapalhados, perturbados mesmo nos nossos desafios e não consigamos ouvir a voz do Mestre, diante da leitura do Evangelho, tenhamos a certeza de que no seu amor incomparável, Ele vai prover para que tenhamos mensageiros divinos ao alcance no nosso caminho para nos auxiliar da forma como conseguimos captar, entender a mensagem. E assim, amigos, fica aqui o convite para que vocês busquem a leitura completa desta novela e das outras duas, porque, devido ao tempo, naturalmente, eu acabei privando a todos da riqueza de detalhes e de considerações que nos foi ofertada através desta obra. Muito obrigada pela oportunidade. E fiquem todos na paz do Mestre Jesus. Obrigada, Então, né?
Já ia Obrigada. emendar com a prece, Isso, preocupada. então ótimo, ótimo. Eu que te interrompi. Obrigada. Tá bom, querida. Então, amigos queridos, neste momento, vamos todos nos colocarmos diante desse amor divino, da luz do Pai, rogando que sejamos envoltos em suas bênçãos, bênçãos de saúde e de paz, que essas bênçãos possam chegar às nossas famílias, aos nossos ambientes de trabalho e todos juntos seguirmos levando conosco a alegria de filhos amados de Deus, irmãos em Jesus. Muito obrigada, Pai. Obrigada, espiritualidade amiga, e que assim seja.